Então. Antes de mais nada, quero cumprimentar Vossa Excelência, senhor presidente, e registrar aqui no plenário do Senado, na tribuna de honra, a presença do prefeito eleito e agora que exerce o mandato, prefeito de Campo Grande, o estado do nosso querido colega Delcídio, que tem falado tão bem e deposita muita expectativa na gestão de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu, antes de mais nada, queria dizer que a minha intenção de ocupar a tribuna do Senado hoje é para falar do programa lançado ainda hoje de manhã pela presidenta Dilma, que tem um propósito, que é erradicar a miséria, a pobreza extrema no nosso país. Foi emocionante o programa e já eu quero me referir a ele. Mas antes disso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria tratar de um assunto muito delicado, muito difícil, que o povo acreano tem vivido. Inclusive, tem sido objeto de uma ação, de uma atitude muito elogiável do senador Aníbal Diniz, que, junto com o secretário Nilson Mourão, secretário de Direitos Humanos do Acre, se dirigiu à cidade de Cobija, na fronteira do Brasil com a Bolívia, vizinha de Brasileia, para tratar desse assunto. Estou me referindo a um episódio que ocorreu no último dia 11 de fevereiro, num presídio de Cobija, denominado, e vejam só o nome do presídio, Presídio Modelo Vila Bush. E nesse presídio modelo de Cobija, cidade fronteira, faz fronteira com Brasileia, no Acre, trouxe à tona uma dura e cruel realidade a despeito aos direitos humanos de detentos brasileiros que estão detidos no território boliviano. O episódio chocou o povo do Acre. A situação foi gerada a partir de um conflito entre presos, marcou um confronto direto entre presos bolivianos e presos brasileiros, com um problema: mais de 100 presos bolivianos de um lado e 6 presos brasileiros do outro. Foi um massacre. Um preso brasileiro morreu e outros ficaram gravemente feridos. A situação não é nova. Os familiares dos presos já tinham denunciado os maus tratos dos funcionários do governo boliviano. A imprensa acreana, que tem sido vigilante nesse tema e merece elogios, inclusive já tinha veiculado várias matérias sobre essa situação. E agora nós temos uma situação que segue grave, tendo em vista os brasileiros estarem sendo jurados de morte. O senador Aníbal me relatou a diligência que fez, foi no presídio, tomou uma atitude, junto com o secretário Nilson Mourão. Eu aqui queria cumprimentar, parabenizar o senador Aníbal pela atitude, dizer que me senti contemplado. Amanhã mesmo, a deputada Perpétua, que até tem ocupado até hoje a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o senador Aníbal, outros parlamentares estarão numa reunião com autoridades do Itamaraty tratando desse assunto. E a prioridade da ida do senador Aníbal Diniz com o secretário Nilson Mourão era no sentido de e estão pedindo a garantia de vida dos detentos brasileiros jurados de morte. Um apelo às autoridades bolivianas para não empregarem a violência, não fazerem a tortura dos presos, que essa é a denúncia, e garantir acesso jurídico aos detentos que ainda não têm advogados constituídos. A situação é grave. Não é porque se trata de criminosos que nós devemos aceitar o desrespeito aos direitos estabelecidos à pessoa humana. Então, senhor presidente,
para concluir esse tema e deixar bem patente a minha indignação, o meu protesto, e sei que faço isso em nome de todo o povo do Acre. Eu queria encaminhar à mesa 2 requerimentos. O primeiro requer informações do ministro de Estado das Relações Exteriores sobre as ações que o governo da Bolívia vem adotando no sentido de traduzir para o governo brasileiro a situação vivida no presídio por parte de brasileiros na Bolívia. Qual é a posição oficial do governo da Bolívia sobre os atentados aos direitos humanos dentro dos presídios bolivianos, especialmente no presídio modelo de Vila Bush, na cidade de Cobija? Quais são as medidas que estão sendo adotadas para garantir a vida dos detentos brasileiros envolvidos na rebelião, que estão jurados de morte? Quais são as ações diplomáticas, jurídicas, que estão sendo adotadas pelo governo brasileiro para que os direitos humanos dos presidiários brasileiros sejam garantidos? Os acordos internacionais chancelados pelo Brasil possibilitam a transferência desses presos para estabelecimentos prisionais brasileiros? É uma pergunta. Nesse sentido, quais medidas estão sendo estudadas pelo Itamaraty? Quantos brasileiros se encontram detidos em presídios, no presídio de Vila Bush? Como eles vêm sendo tratados pelas autoridades bolivianas? E qual é a realidade dos brasileiros em outras prisões daquele país? Façam uma justificativa e encaminhem à mesa, já dei entrada hoje nesse requerimento de informações. Queria também, senhor presidente, apresentar aqui um outro requerimento que requer voto de repúdio ao tratamento desumano dispensado pelas autoridades bolivianas aos brasileiros que estão presos na Bolívia. Requeiro, nos termos do artigo 222 e 223 do Regimento Interno do Senado Federal, e ouvido o plenário, que seja consignado nos anais do Senado o voto de repúdio ao tratamento desumano dispensado pelas autoridades bolivianas aos presos brasileiros que estão presos na Bolívia, evitando-se a repetição de episódios como a morte do brasileiro Alexandre Bezerra Montenegro durante a rebelião na penitenciária modelo Vila Bush, na cidade de Cobija, Pando. Requeiro, ademais, que este voto seja levado ao conhecimento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, bem como a Comissão Internacional dos Direitos Humanos, a fim de que sejam adotadas medidas cabíveis para a promoção e defesa dos direitos humanos de todos os brasileiros residentes na Bolívia. Esses 2 requerimentos, senhor presidente, eu trago acompanhado de uma série de notícias de jornais e, mais uma vez, já que estou concluindo a minha fala sobre esse tema, queria cumprimentar o senador Aníbal Diniz e o secretário dos Direitos Humanos, Nilson Mourão. Eu sei que o senador Aníbal Diniz também está adotando uma série de medidas. Eu faço aqui uma soma de esforços com outros parlamentares, com a OAB Acre, com a imprensa acreana, no sentido de alertar o risco que estão correndo presidiários brasileiros que cumprem pena no nosso país vizinho, Bolívia. Esse é um alerta às autoridades brasileiras. Se não forem adotadas medidas, nós teremos sérios problemas e vamos ter que contar as vítimas. E como... Vossa Excelência permitiu a parte, senador Jorge Viana. Pois não, senador Suplicy, é com muita satisfação que ouço a parte de Vossa Excelência. Eu quero cumprimentá-lo por sua preocupação com respeito ao tratamento que vem sendo dado a pessoas que, por alguma razão, tendo cometido delitos, se tornaram prisioneiros na prisão ali da Bolívia, na fronteira, próximo da fronteira do Brasil. E espero que as autoridades do governo boliviano, do presidente Evo Morales, dê toda a atenção no sentido de bem responder às questões que Vossa Excelência está colocando, preocupado com os brasileiros que, sobretudo, vivem ali no estado do Acre. Mas gostaria também de registrar aqui a presença, visitando o nosso plenário, do embaixador da Bélgica, Joseph Smets, até porque ele acaba de me informar que Vossa Excelência
foi convidado pelo Senado da Bélgica para fazer uma exposição no Senado da Bélgica sobre o Código Florestal Brasileiro. Vossa Excelência, que foi relator, que é, como engenheiro florestal, um grande estudioso, e certamente na Bélgica há um enorme interesse em se saber melhor dos cuidados que o Brasil tem para com a floresta, que inclusive é um dos locais de maior importância de toda a Amazônia e do estado do qual Vossa Excelência foi governador. Meus cumprimentos, senador Jorge Viana. Muito obrigado, querido senador, colega Suplicy. Queria também me somar nos cumprimentos ao embaixador da Bélgica e dizer que é com satisfação que, de fato, através de um diálogo com o embaixador André Amado, embaixador do Brasil em Bruxelas, estou sendo convidado, já confirmei a minha disposição de estar presente, não sozinho, certamente, senador Luiz Henrique ou o senador Rodrigo Hollenberg me acompanharão. Nós vamos expor as mudanças na legislação ambiental brasileira, até porque o Brasil mudou a sua agenda nos últimos anos, saindo de uma agenda negativa e fazendo uma legislação que possa colaborar no sentido de pôr fim à destruição ambiental no nosso país. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência no meu pronunciamento e agradeço. Eu queria agora, senhor presidente, no tempo que me resta, dizer que amanhã, em São Paulo, eu espero estar presente, nós vamos estar celebrando os 10 anos de governo democrático e popular no Brasil. Governo que começou com o presidente Lula e segue com a presidenta Dilma. São 10 anos de um governo que mudou o Brasil. Me parece que os colegas, inclusive o nobre colega Aécio Neves, segundo informações, amanhã fará um pronunciamento falando dos 13 pontos negativos, é isso que eu tenho lido na imprensa desse período de governo do PT. Óbvio, isso é parte do debate e essas observações e críticas são bem-vindas. Mas logo o PSDB ficou 8 anos no governo, também tem números. Seria muito interessante vermos aqui um debate sobre os 8 anos do PSDB, 8 anos do Lula. Por que não? O PSDB nunca quis esse debate. Aliás, nunca quis debater nem o governo do presidente Fernando Henrique. Alguns do PSDB esconderam o presidente Fernando Henrique, que é uma grande liderança do país, uma pessoa que merece todo o respeito. Mas estou curioso para ver que números, que dados o senador Aécio trará para a tribuna do Senado Federal. Tenho carinho pessoal, admiração pessoal ao senador Aécio, mas certamente ele tem que fazer muito malabarismo para poder se contrapor, como membro do PSDB, aos 10 anos de governo do PT. Malabarismo porque os números falam por si só. Eu sei que, depois de 10 anos, que foi uma oportunidade dada pelo povo brasileiro para governarmos o país, o presidente Lula, quando assumiu, estava maduro, preparado. Era e é o brasileiro que mais conhece o Brasil. Tinha andado esse país, tinha montado o programa de governo para todas as áreas, tinha visitado o mundo inteiro, falado com líderes de toda parte do mundo, aprendido, como é um autodidata, assumiu o governo numa situação crítica. Vou ler alguns números, caro senador Paim. Vou ler alguns números, caro senador, presidente Sérgio Souza. O PIB brasileiro, quando o PT chegou no governo, quando Lula assumiu, era de 500 bilhões de dólares. PIB brasileiro de 2002. E o PIB brasileiro de 2012? Contabilidade fechada, caro senador Paim, 2,6 trilhões de dólares. Isso é trabalhar pelo Brasil. Isso é mudar o Brasil. Vou repetir, pode ser que quem esteja me ouvindo na Rádio Senado ou assistindo na TV Senado não compreenda. O PIB brasileiro, antes do PT chegar no governo, era de 500 bilhões de dólares, depois de 8 anos do governo do PSDB. E agora
no ano passado, fechou em 2,6 trilhões de dólares. Mas alguém pode dizer, mas isso é um número abstrato, não atingiu os brasileiros. Vamos ao PIB per capita. Dividir o PIB por cada brasileiro. Em 2002, era 2.800 dólares, senador Paim, o PIB. Em 2012, depois de 10 anos do governo do PT, 13.300 dólares. Isso não é mudança? Ambos foram multiplicados por 5 em 10 anos. Graças a uma dedicação de um governo que cometeu falhas, que falhou em vários aspectos, mas que avançou e hoje é parte da história de mudança do nosso país. O Brasil, com o governo do presidente Lula e Dilma, atraiu a atenção do mundo inteiro. É um dos poucos governos do mundo que conseguiu conciliar crescimento econômico com distribuição de renda. Eu queria me referir agora, na véspera dessa comemoração, hoje a presidenta Dilma lançou um programa, mais um programa de erradicação da miséria, que ela já tinha feito a primeira etapa dele e agora faz a etapa final. Para o nosso governo, quem vive com menos de R$70 por mês, senador Sérgio Souza, está abaixo da linha da pobreza, está na miséria. E considera-se pobre quem ganha de R$70 a R$140 por mês. A presidenta Dilma entende que tem 700 mil famílias que ainda precisam sair da linha da extrema pobreza. E adotou hoje medidas. Foram medidas emocionantes. Um discurso do governador Deda, um colega, um companheiro nosso, emocionante, cheio de substância. Hoje vi aqui o próprio senador Cristóvão falando. A presidenta Dilma tem o mérito de colocar lá: país rico é país sem pobreza. E foi dito hoje lá, nunca se viu slogan de governo que leva em conta um conceito, uma definição como essa. E será feita busca ativa. Não são as pessoas que estão na miséria que vão se inscrever, são os governos, os parceiros estaduais e municipais. Estava lá o governador Tião Viana, que tem um compromisso, que tem uma determinação como médico, como ser humano, de erradicação da pobreza, da miséria, também no nosso Acre. Estado que também tem mudado junto com o Brasil. Estava lá o Tião, estabelecendo seus compromissos, repactuando seus compromissos de enfrentar a extrema pobreza no nosso país. Nós tiramos, os números são fortes, 22 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, ganhando menos do que o necessário para viver dignamente. Países como a maior economia do mundo têm 50 milhões nos Estados Unidos fora do sistema de saúde. O número de miseráveis nos Estados Unidos está aumentando. O número de pobres, de extremamente pobres e miseráveis na Europa está aumentando. E o Brasil hoje, o nosso governo, o governo da presidenta Dilma diz: nós estamos assumindo um compromisso, tomando uma decisão política de erradicar a miséria no nosso país, a extrema pobreza. Vou seguir lendo alguns números. E vou ficar curioso, porque acho que temos aí um bom debate. Um debate daqueles que já governaram o país com aqueles que governam o país. Esse é um debate que interessa o Congresso, interessa o povo brasileiro. Dará transparência ao país de hoje com o país de ontem. Índice de crescimento da atividade econômica, 2002, 100%. Agora, em 2011, 140%. São dados do Ministério da Fazenda e do Banco Central, senhor presidente. Vou pegar um número, senador Paim. Produção de automóveis. Quando eles saíram do governo, o Brasil produzia 1,8 milhões de unidades de automóveis. 1.800.000 automóveis por ano. Agora produz 3,4 milhões de automóveis por ano. É o sexto maior produtor no mundo. Isso em 10 anos. Vou passar mais. Vamos falar de agricultura. Um número. A produção agrícola era de 96 milhões de toneladas em 2002, quando assumimos o governo. Agora,
No ano passado, 2011, foram 163 milhões de toneladas e o recorde será quebrado esse ano. Alimentos. O Plano Safra recebia, senhor presidente, 24 milhões, Vossa Excelência que defende tanto a produção de alimentos no país. Recebia 24 milhões de investimentos. Plano Safra em 2002. Agora, em 2012, 107 milhões de investimentos para a produção de alimentos no país. Isso não é mudança? Certamente, os nossos opositores não vão trazer esses números, mas posso andar um pouquinho mais. A taxa de investimento sobre o PIB era de 16% em 2002, agora é 20%. Quero passar aqui, rapidamente, alguns números. Investimento estrangeiro no nosso país, senador Paim. 16 milhões em 2002, quando recebemos o país. Agora, 16 bilhões de dólares. Agora são 66 bilhões de dólares por ano. A inflação, o IPC, era de 12%, agora é 5,8%. Senhor presidente. O desemprego era compatível com o sofrimento da Europa de hoje e maior do que o dos Estados Unidos. 13% de desemprego quando assumimos o governo, agora é 4,7%. É pleno emprego. Em boa parte, em boas regiões do país, é pleno emprego. Então, estou concluindo, senhor presidente, porque eu vou voltar a esse tema ainda mais à frente. O salário mínimo, senhor, caro senador Paim, Vossa Excelência que é um lutador, dia e noite, nesse país, por mais respeito aos trabalhadores, por maior ganho para os aposentados, para quem acorda de madrugada na labuta. E quem acorda de madrugada, a grande maioria ganha um salário mínimo. No governo deles, que nos criticam hoje, era R$200 o salário mínimo. Hoje é 600, aqui eu estou falando em 2012, 622. Um ganho real de 66%. Salário mínimo nesse país não tinha ganho real, tinha perda real. Tinha perda real. Concluo, senhor presidente. Falando os números finais de pessoas, porque para falar de desenvolvimento no país, tem que falar de rosto, de pessoas. Em 2002, o Brasil tinha 26,7% de sua população, senador Aníbal, na classe E. Povo na miséria. 46 milhões de brasileiros viviam na miséria. Agora, são 28, e a presidenta Dilma, na pobreza, e 28 milhões que fazem parte do programa de exclusão, são 12%. Saiu de 26% para 12%. Classe C, classe média, eram, em 2002, 37% da população, 67 milhões de brasileiros na classe C. Agora, 50% da população brasileira é classe média, com 95 milhões de brasileiros mudando de classe. Então, eu queria dizer também, foi cobrado mais investimento em educação, em tecnologia, tem alguns números. Matrícula no ensino profissional saiu de 500 mil para 1 milhão de matrículas no ensino profissional no nosso país. Aqui, bolsa de mestrado e doutorado fora do Brasil, CNPq e CAPES. Eram 35 mil bolsas por ano, agora são mais de 100 mil bolsas por ano. Com a complacência do presidente, só para concluir mesmo, gostaria de poder ouvir, mesmo que fosse por menos de um minuto, senador Aníbal. Título de doutorado, senador Aníbal. Em 2002, 6 mil brasileiros com título de doutorado. Em 2012, 13 mil brasileiros, dobramos. Esses são números de um governo que não concluiu o seu trabalho. Está em curso as mudanças. Temos problemas sim, mas nós temos sim o que celebrar nesses 10 anos. Por isso que com muita satisfação eu vou a São Paulo amanhã agradecer ao presidente Lula pelos 8 anos, a presidenta Dilma pelos 2, celebrar com os governadores estaduais, no caso com o Tião e outros, as conquistas, mas renovar nosso compromisso, porque dá para fazermos ainda mais pelo nosso país, principalmente tendo em vista que muito já foi feito. Senador Aníbal. Senador Jorge Viana, eu quero fazer aqui um reconhecimento da qualidade desse pronunciamento, porque ele dá uma resposta bem clara, bem eloquente do quanto os governos da presidenta Dilma e do presidente Lula
foram e estão sendo melhores do que os 10 anos, os 8 anos do Fernando Henrique, por todos os aspectos que a gente possa analisar. Então, a afirmação que a gente pode fazer, concluindo o conjunto de números apresentados por Vossa Excelência, é que o Brasil de Lula e o Brasil de Dilma é um Brasil muito melhor do que o Brasil de Fernando Henrique Cardoso. Em que pese a oposição queira maquiar essa discussão, eu acho que Vossa Excelência está de parabéns por fazer a discussão no nível em que ela tem que acontecer, com números, com resultados. E esses números não deixam dúvida de que nós temos muito a comemorar pelos 10 anos de Partido dos Trabalhadores, partidos aliados, presidente Lula e presidenta Dilma à frente do nosso Brasil. Eu agradeço Parabéns. a parte de Vossa Excelência e só queria, concluindo, dizer que é claro que nós seguimos com grandes desafios de infraestrutura aeroportuária, infraestrutura de energia, rodoviária. Nós temos muito que investir em ciência e tecnologia, em educação, melhorar a área de segurança e de saúde, óbvio, mas nós temos que reconhecer que já demos muitos passos adiante. E eu queria aqui, concluindo, porque, como falei, vou voltar a esse tema, dizer que as críticas dos opositores são bem-vindas, mas eu gostaria muito que o senador Aécio viesse aqui amanhã e apresentasse um projeto da oposição alternativo ao nosso, que também foi executado pelo presidente Lula e segue sendo executado pela presidenta Dilma. Só isso. O Brasil ficaria melhor se nós vivêssemos uma situação dessa. Um debate sobre alternativas de desenvolvimento para o país. Se algum partido político tiver um projeto melhor que o nosso, de crescimento econômico do país, com inclusão social, de transformação do nosso país, é óbvio que esse debate nos interessa. Mas vir aqui, sem a autoridade de quem já foi governo, só se vai omitir o governo deles. Se for para omitir o governo deles, aí é óbvio que dá para fazer qualquer crítica. É nesse sentido que, respeitosamente, eu me antecipo ao colega senador Aécio Neves, dizendo que vou esperar para ver os 13 pontos negativos de cobrança, que ele certamente trará, pelo menos é o que eu tenho lido na imprensa, e vamos aqui colocar a realidade, com números, com dados consistentes, estatísticos, oficiais, para que a gente possa fazer a devida comparação e, respeitando a todos que nos acompanham, a gente possa ter um debate sobre o país que queremos, o país que merecemos ter e um país que o povo brasileiro quer ter. É um país com crescimento econômico, sem miséria, porque não tem país rico com a presença de uma população que viva na miséria. País rico é país sem pobreza. Esse é o slogan que nós temos que repetir, porque ele nos ensina e nos faz assumir compromisso no combate à pobreza, à miséria extrema, como fez hoje, de maneira nobre, a presidenta Dilma. Muito obrigado, senhor presidente.